Olá! Hoje eu tô aqui, gente, para contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, meu nome é Mariana Lorelli, eu tenho 27 anos, eu era bancária, então quero contar um pouquinho assim como que tava quando a minha vida, assim, quando eu conheci Mary Kay. Então, eu trabalhava no banco, trabalhava o dia todo, né, full time, 8 horas, e estava fazendo faculdade à noite, fiz economia com mercado internacional na PUC. E fiz, enfim, fiz especializações na minha área fora, né? Então, fiz na Europa, fiz uma especialização lá e uma especialização na China. E aí, diante desse momento onde eu tinha duas especializações, estava prestes a terminar a minha faculdade, trabalhando no banco com o que eu gostava da parte de estatística, né? Eu era assim mais dos números. Então eu comecei a perceber que eu não sabia qual era o próximo passo. Eu comecei a ver que eu não tinha para onde crescer, porque eu chegava no meu gerente e eu ia falar com ele, e aí, vou terminar a faculdade, poxa, quero um aumento, eu quero um novo cargo, novos desafios, né? Porque é aquilo ali que eu já sabia fazer, né? E aí ele me falava, ai, Mari, fala com o RH. Aí eu falava no RH, ai, é com o seu gerente. Ai, o gerente pro RH ficava aquele, né, impasse. E isso foi me incomodando. Eu sempre quis ser uma grande executiva, sempre. Tanto que eu olhava os diretores assim no banco, eu falava, nossa, eu vou ser uma diretora, vou quebrar os paradigmas, porque o banco é bem machista, né? Então eu sempre pensei em tudo isso, mas eu comecei a reparar nesse momento, assim, eu comecei a avaliar também o que eles, como que era a vida deles. E aí eu vi que não era exatamente isso que eu queria, apesar de querer ainda ser uma executiva, né? Porque, gente, eles eram os primeiros a chegarem, né, no departamento. Eu trabalhava em departamento, eu não trabalhava em agência, mas eles eram os primeiros e os últimos a ir embora. Então, assim, às vezes eu chegava às 7h30, ele já estava lá. Às vezes eu ia embora 10 horas, 10h30, ele ainda estava lá. E aí eu falava, nossa, gente, tipo, não tem vida, né? E aí eu comecei a avaliar que não era bem isso. Queria, sim, a parte executiva e tudo mais, um alto cargo, altos ganhos, almejava tudo isso, mas não essa parte de, putz, vender tanto do seu tempo para uma empresa. E aí, gente, no meio de tudo isso, eu comecei a procurar novos lugares, né? Novos lugares, novas empreitadas, comecei a fazer novas entrevistas e tudo mais. Só que como eu ainda não tinha terminado a faculdade, só apareciam estágios, né? Apareceu, aliás, uma proposta muito boa, depois que eu já tinha saído do banco, para uma área de investimento, que era onde eu estava almejando, né? Mudar na época. Mas eu não, nessa época eu já não aceitei, e depois eu conto por quê. Então, gente, eu comecei a procurar, mas assim, estágio, tal, bem ou mal, lá eu tava fixa e tudo mais. Mas eu pedia, gente, todos os dias na minha oração, para que eu pudesse encontrar um lugar onde eu tivesse boas companhias, onde fosse gostoso trabalhar, onde eu não tivesse que despender tanto tempo da minha vida naquilo, sabe? Não tivesse que escolher entre família e um negócio. E aí, gente, foi assim que apareceu a Mary Kay, né? Eu tava buscando e tudo mais, precisava de uma renda extra, porque eu falei que eu tava fazendo os nossos os intercâmbios, né? Eu fiz as especializações fora, e daí eu precisava, né? Imagina, assim, tava me formando ainda e buscando, né, novos desafios com tudo isso de investimento que eu fiz em educação, então a minha conta bancária estava assim desafiadora, né? Então eu precisava sim de uma renda extra, mas eu não estava buscando isso, estava buscando só algum lugar que pagasse mais, tá? A Mary Kay, gente, eu tenho alergia a muitos produtos. Muitos produtos. Então, na época, eu não usava nada, absolutamente nada. Eu falo que eu não sei como que a pessoa que me apresentou a oportunidade, porque era super grossa, era, sabe, assim, nariz empinado, tinha o rei na barriga, eu era assim. E aí,
ela falou pra mim o seguinte, ela trabalhava ali comigo, ela falou, Mari, minha boca, a gente rachava aqui no canto e os lábios, de eu não poder sorrir, que rachava. E aí ela falou, Mari, tem um tratamento aqui que pode te ajudar. E aí, os lábios de seda, não sei se você já conhece, mas um tratamento maravilhoso para os lábios. Aí eu falei para ela assim, mas eu não sei porque eu tenho alergia. Ela falou, não, Mari, é tudo hipoalergênico, mas de qualquer forma, é melhor você experimentar do que você ficar assim, porque, gente, eu já tinha passado de tudo, mas é de tudo na minha boca e nada resolvia, tá? Então eu falei, quer saber? Eu vou arriscar, porque em todo caso, se me der alergia, eu já sei que remédio que eu tomo, tá tudo resolvido, né? Então eu experimentei os lábios de seda, aí eu peguei, amei o produto, porque realmente me ajudou. Ela deixou comigo de um dia para o outro. Aí, o balme, né? Porque a máscara eu já tinha feito. Então, o balme ficou comigo de um dia para o outro. Eu apaixonei naquele produto. E aí, no dia seguinte, ela perguntou: e aí, você gostou, tal? Ajudou? Eu falei, expliquei tudo que tinha gostado, amado. E ela falou: Mari, então experimente esses produtos do rosto. Eu falei: mas no rosto eu tenho medo de dar alergia, não sei o quê, não sei o quê. Mas era uma sexta-feira. Eu falei: bom, vou experimentar, porque se me der alergia, eu vou ficar em casa mesmo, e, né, tranquilo. Então, eu experimentei na sexta e falei pra ela que aí na segunda-feira eu falava, gente, eu não vou esquecer nunca a sensação na vida de ter experimentado o kit, né, de tratamento facial e o microdermabrasão. Eu não quis usar base, não quis usar nada de maquiagem. E aí, lá no banheiro do departamento, ela fez, eu experimentei tudo, eu fiquei o resto do dia assim, ó, na mesa, com a mão no rosto. Passava a mão no rosto e falava, gente, nunca tinha sentido minha pele desse jeito. Amei! Aí, o que eu fiz? Como uma boa mulher, né? Sem poder comprar, eu comprei, lógico. Comprei o kit todo, o kit Time Wise, né? E o microdermabrasão. E mais o lápis de seda, né, gente? Que eu não podia ficar mais sem aquilo. Que eu já tinha amado e tinha dado um super resultado na minha boca. Tanto que, gente, hoje, ó, normal minha boca, tá? E eu só mantenho com ele. Aí, na segunda-feira, ela falou, Mari, você conhece alguém que pode fazer o que eu faço? Pensei na minha irmã não quis, né? Porque eu pensei de passar revistinha na faculdade. Mas minha irmã não quis. E aí, quando eu voltei e falei isso pra ela, reparem, gente, eu não passei nenhum contato pra ela, né? Falei com a minha irmã não quis, dei um feedback pra ela, falei, fulana, minha irmã não quer, mas, enfim. Aí ela falou, se eu souber de alguém que queira, eu falo, né? Aí ela falou pra mim, Mari, mas e você? Então, gente, eu quero que vocês, né, pensem agora, mas e você? Por que não? Aí eu fiquei em choque, né? Porque ela foi bem direta. Eu falei, eu não sei, né? Ela, vamos sentar, vamos almoçar, te explico tudo. E aí você vê se funciona pra você. Falei, fechado, a gente foi almoçar, ela me explicou tudo. E o que eu vi naquele momento? Gente, tudo que eu precisava, tá? No momento. Por quê? Lembra que eu falei que eu era arrogante? Nananana? Então, eu precisava desenvolver muito a minha comunicação, porque eu era muito tímida. Entrava na faculdade muda e saía calada. E eu reparei que isso impactava no meu serviço, tá? Então, quando eu me dei conta disso, eu fui buscar um curso de teatro. E no curso de teatro, gente, eu não tinha como investir nisso naquele momento, então eu ia pagar para as pessoas me colocarem em situações desconfortáveis, que eu não gostaria de estar, certo? Para desenvolver uma coisa que eu precisava, que era a comunicação. Então, quando ela me explicou, eu vi, preciso de uma renda extra, né, para arrumar todo o investimento que eu tinha feito nas coisas fora, né? E segundo, ia ser bacana porque eu ia desenvolver a minha comunicação, que era o que eu queria. Lembra? Só que, ao invés de eu me colocar numa situação onde eu ia pagar para ficar naquela situação que eu não queria, eu ia me colocar numa situação que eu não queria, mas recebendo. Então eu falei, é melhor, né? Fiz as contas, falei, não, funciona. Falei, vou testar, né? E aí falei com ela, no dia seguinte eu entrei, eu não tinha como fazer o investimento inicial, então eu peguei um cartão emprestado do meu padrinho, do meu avô, fiz um pedido grande, com todos os kits, com tudo que eu tinha direito, e parcelei em 3 vezes. Não peguei mais o cartão do meu avô. Paguei, fui pagando conforme eu vendia. Então, o primeiro mês eu vendi
paguei aquela parcela e o restante eu reinvesti. Então, eu fiquei 3 meses sem tirar lucro, porque, gente, eu já tinha vivido sem Mary Kay até aquela altura, né? Por que naquele momento eu não poderia ficar sem o lucro, sabe? Tava apertado? Tava, mas continua mais 3 meses que é melhor. Então, por que era melhor? Porque no quarto mês, gente, eu tava fazendo meu pedido à vista, então sempre do tamanho da quantidade que eu tinha vendido era o tamanho que eu fazia. Então, não ia me endividar. O medo que eu tinha de me endividar já tinha passado, que eram os 3 meses com o cartão do meu avô. Se eu não vendesse, eu não fazia pedido, que nunca aconteceu, né? Mas era uma segurança que eu tinha na minha cabeça. Então, e o lucro eu já tirava naquele momento, entende? Porque nesses 3 meses reinvesti na minha pronta entrega, então tava com uma pronta entrega bacana para atender as minhas clientes, certo? Então eu comecei assim, gente, comecei em fevereiro de 2014, fui nessa brincadeira assim, desenvolver comunicação, tal, fazer uma sessão, outra, não sei o quê, até setembro, quando eu vi os ganhos de uma diretora. Aí o negócio mudou. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto, mas não tinha visto ganhos, né? De fato. Então, quando eu vi de fato ganhos ali reais, eu olhei aquilo e falei: eu não vou ganhar isso no banco. Vai levar uns 30 anos para eu chegar nesse valor no banco, pode ser que eu não chegue. Eu vou ter que dar meu sangue, meu couro, meu tempo e mais um pouco para chegar nisso. E aí eu parei para pensar, naquele dia eu avaliei tudo e eu falei, gente, não compensa ficar no banco, né, para ganhar o ganho, porque naquele dia eu também sentei para fazer as contas de quanto eu ganhava com as vendas, né, de lucro. Então, tudo que eu vendia, o que eu pagava de pedido, tirei meus custos com o carro, todos os custos, lucro líquido, né, que a gente fala. E o meu lucro líquido era maior que o meu salário no banco. Só que eu só trabalhava com a Mary Kay de sábado e domingo. Então, eu fazia 3 sessões no sábado, 2 no domingo. Então, eu falei, poxa, trabalhando 2 dias na semana, eu ganho mais do que trabalhando a semana inteira. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu tenho a possibilidade de ganhar mais ainda ganhando bonificação sendo diretora. E aí, foi naquele momento que eu tomei a decisão. Me programei para sair do banco quando eu voltasse de férias, em janeiro de 2015. Mas Deus sabe de todas as coisas. Acabou que eu saí 15 dias antes de eu sair de férias, né? Que eu ia sair de férias em dezembro. Então, conversei com o meu diretor, me deu uns 5 minutos, não aguentava mais, conversei com o meu diretor, falei, olha, preciso que você me mande embora. E ele, Mari, mas por quê? Eu falei, não, porque eu não aguento mais, eu preciso sair e tudo mais. Ele me mandou, ele conseguiu, graças a Deus ele conseguiu, não precisei pedir, recebi todos os benefícios e tal. E aí, a partir ali de novembro, gente, eu tinha 3 pessoas na minha equipe. Ah, Luca, saí, eu não era diretora, tá? Quando eu saí do banco. Eu era Red Jacket, que a gente fala, né? Com 3 pessoas eu ganhava 4% de bonificação. Meu primeiro bônus tinha sido R$ 48. Ah, Luca, fizeram lavagem cerebral. Mas não é, porque eu tinha visto os potenciais de ganho, tá? Então, isso foi um caos em casa, minha família inteira bancária, nananã, enfim. Mas isso, né? Não importa. Importa é que eu vi a oportunidade e segui aquilo. E eu falei, pai, calma, vai dar tudo certo, né? E aí ele deixou, né? Assim, não falou mais nada. E no ano seguinte, em junho, eu estava me formando como diretora. E meu primeiro bônus foi 3 vezes maior do que eu ganhava no banco. Aí ainda soma isso mais com as minhas vendas. Então, quer dizer, eu passei a ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava no banco. Entende? Em um período curto de tempo, onde eu não chegaria nesse valor, nesse tempo, dentro da empresa que eu estava, tá? Então, gente, foi isso que aconteceu comigo. O que me fez ficar em Mary Kay é a minha qualidade de vida, essa flexibilidade de horário, de fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Claro que a gente precisa se autogovernar, então saber que ali o momento que a gente tem que fazer muitas vezes, né? Mesmo hoje eu não tô muito afim, mas eu tenho que fazer. Mas também não seria diferente no mundo corporativo. Mas, por exemplo, se eu tenho um desafio, acontece alguma coisa onde eu falo, não, hoje eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. E a responsabilidade é minha com o meu negócio, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, tenho que aguentar a cara feia de ninguém, que eu morro de raiva disso, entenderam? Então, continuo na Mary Kay pela qualidade de vida e porque eu quero ser mãe. E eu sei que primeira palavra, primeiro passo, todas essas coisas não volta. Então, eu não quero ter meu filho para deixar com os avós, com uma babá, uma escolinha. Entenderam?
Então, continuo aqui por isso. Os ganhos são muito bons, flexibilidade de horário, sem chefe, não precisa pedir mais nada, né? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com as suas amigas aí, para se inspirar. E hoje eu quero fazer um convite para vocês. Se permitam, se desafiem, a irem além, a transporem os obstáculos que vocês encontrarem. Porque se eu era tímida, se eu trabalhava atrás das câmeras, né? Tipo, no banco, trabalhava com estatística, só computador, não tinha contato com ninguém, queria desenvolver comunicação. E hoje consegui me tornar diretora, tenho uma equipe maravilhosa, unidade poderosa, desenvolvi todo esse lado, eu tenho certeza que se você quiser, porque é aqui o ponto, se você quiser, você vai conseguir. Você vai chegar no diretorado, você vai chegar nos ganhos que você quer com as vendas, você vai conquistar aquilo que você desejar aqui dentro. Então, meu convite para você hoje é esse. Se permita, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus.